dia, boa tarde, boa noite. Está começando a primeira edição do PodTech na ETEC Carolina Carinhato Sampaio. Meu nome é Maria Júlia, mais conhecida como Maju, e o assunto de hoje são os modais de transporte. Você os conhece? São eles dutoviário, aeroviário, ferroviário, hidroviário e rodoviário. Bom, o primeiro modal que a gente vai conhecer hoje é o hidroviário. Estou aqui com os convidados Stephanie Moreira e Carlos Henrique, e vamos conversar um pouquinho com eles? Bom, eu sei que vocês vão falar sobre o transporte hidroviário, né? Pode me contar um pouquinho do início dele, do seu surgimento? Boa tarde, Maju, boa tarde a todos. Bom, as hidrovias fazem parte da civilização antiga, que já utilizavam rotas pelos mares e rios para esse deslocamento de cargas e pessoas. Esse modal hidroviário é uma via navegável que ocorre por meio de transporte aquático ou aquaviário e é realizado por embarcações, como barcos, navios, cargas e barcas, utilizado para transportar mercadorias, passageiros em mares, oceanos, rios, canais e lagos. Ok, muito obrigada. Pode me dizer assim quais seriam as principais hidrovias do mundo e do Brasil? Sim. As principais hidrovias do mundo são os canais do Panamá e o Canal da Suez, que têm importância para o comércio internacional. Já as principais hidrovias brasileiras destacam-se duas: a hidrovia Tietê-Paraná e a hidrovia Taguari-Guaíba. Ok. E quais as vantagens desse meio de transporte em relação aos outros? Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. A principal vantagem das hidrovias está atrelada ao custo-benefício desse transporte, em especial no que tange o deslocamento de cargas pesadas em grandes distâncias. Além disso, consome 19 vezes menos combustíveis e emite 6 vezes menos gás carbônico. Ok. E teria alguma curiosidade? Uma curiosidade é que o maior movimento nos portos públicos do Brasil é de contêineres com diversas mercadorias. Outra curiosidade também é que o Brasil possui 4.000 quilômetros de costas navegáveis e, apesar de pouco valorizado, o transporte hidroviário brasileiro é altamente eficaz. O pessoal aqui de casa tá mandando umas perguntas, acompanhando a gente, e o Alexandre perguntou o seguinte: o transporte em rios, mares e lagos são todos iguais? Como funcionam? Respondendo a pergunta dele, não são iguais. O transporte hidroviário é separado em 3 tipos. O primeiro é o lacustre, que são aqueles feitos sobre lagos, utilizados para o deslocamento dentro de uma mesma região ou em áreas muito próximas. Tem também os fluviais, que são sobre rios utilizados principalmente para a navegação interior, conectando áreas dentro de um mesmo país. E por fim, o marítimo, que é o mais conhecido, que é feito por cima de mares e oceanos, sendo para percorrer longas distâncias com o maior número de cargas, e um exemplo, o cruzeiro, que todo mundo conhece, que transporta viagens de turismo. Tá respondido, Alexandre? Gente, muito obrigada, tá? Bom dia, estamos aqui com o professor Alexandre, que surgiu uma dúvida. O que impede que o transporte hidroviário seja implementado no Brasil? Legal. Primeiro, parabéns pelo podcast. Ficou bem legal, já assisti. Tá bem interessante, espero que todo mundo goste. Sim, a gente tem vários problemas que a gente enfrenta para poder divulgar, para poder ter mais transportes hidroviários no Brasil. Muito pouco, muito bem colocado por vocês no podcast, muito pouco aproveitado no nosso país. E quais são esses problemas? Isso que vocês trouxeram para mim, certo? Vamos lá. O primeiro, largura da via. A gente pode ver aqui, largura da via. A largura da via, ela tem que ser, não é qualquer rio que ele se torna navegável. Tem algumas características para ele ser navegável. E a primeira característica é essa largura da via. A via, se ela for muito estreita, não passa barco. Não passa barcos de ida e vindo, por exemplo, ou não passa nenhum barco. Então, o primeiro problema que a gente enfrenta é a largura da via. E no Brasil, épocas de chuva, a gente tem uma largura bastante grande, desculpa, o contrário, né? Bastante grande. E quando há pouca chuva, na época da seca, essas larguras ficam bem menores. Então a gente não pode ter um rio que ora pode navegar e ora não pode navegar. Então, o primeiro ponto, largura das vias. Segundo ponto, composição do fundo. Pessoal, não é qualquer profundidade que ela se torna navegável.
ela tem que ter uma certa profundidade, onde a maior parte do casco do barco, da embarcação, do navio, fique embaixo d'água, então ela tem que ter uma profundidade X. É muito comum a gente ver, principalmente aqui no Porto de Santos, que tem as drenas que passam drenando o fundo, barcos com uma espécie de aspirador de pó, que suga aquela areia do fundo, deixando o fundo maior, tem uma maior profundidade, isso torna ele mais navegável. Tá? Esses são os principais problemas. E também a presença de pontes, também dá para a gente destacar como um problema principal. As pontes, pessoal. As pontes, apesar de importantíssimo, nossa, nem discuto isso, mas elas também, ela é um impedimento. Elas tornam os nossos rios não navegáveis. Por quê? Porque o barco não passa, não consegue passar entre a água e a ponte. Uma das ideias, a gente vê bastante em filmes nos Estados Unidos, né? Aquelas pontes móveis, elevadiças, né? Que elas abrem, o barco passa e depois elas voltam ao normal, né? Ou então construir a ponte mais alta. A ponte sendo construída numa altura maior, que passe o barco normalmente, torna aí os rios navegáveis. Respondido? Respondido. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, professora. Vamos continuar nosso podcast com o modal dutoviário. Estamos aqui com Lucas Eduardo, Letícia Pinheiro e Larissa Volantino. Bom, dutoviário, eu não entendo muito bem. Por que é considerado um meio de transporte? Os dutos ficam parados. Por que ele é considerado? Bom, são algumas perguntas frequentes quando a gente não conhece principalmente esse meio de transporte. E são perguntas como a água chega até as nossas casas ou como o gás de cozinha é transportado. O modal dutoviário, ele pode ser sim considerado um modal, porque ele é caracterizado pelo deslocamento de cargas líquidas ou gasosas por meio de dutos. E o material transportado ele não fica parado, porque ele é deslocado de um ponto ao outro através de um processo de bombeamento que gera pressão. Bom, só complementando no que a Letícia falou, é importante mencionar o gasbowl. Bom, o gasbowl ele é um oleoduto que liga a Bolívia ao Brasil. Ele se inicia na cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e tem um fim na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. Bom, esse oleoduto ele tem uma extensão de um pouco mais de 3.000 quilômetros, sendo esses um pouco mais de 2.000 em solo brasileiro. Atualmente, o gasbowl ele é o maior oleoduto, a maior dutovia, na verdade, em funcionamento na América Latina. Então, é uma informação muito importante que eu não poderia deixar de mencionar aqui. Certo, é realmente muito importante. E é mesmo, né? O transporte dutoviário é utilizado nas nossas casas. E nas grandes empresas ele pode ser utilizado também? É utilizado? Sim, ele já é utilizado. Geralmente, né? Normalmente ele é utilizado na parte do encanamento da empresa para levar água para a organização. A gente sabe que a água tem um papel fundamental, né, no funcionamento das empresas, mas ele é pouco utilizado na produção. Uma empresa que eu posso citar é a Petrobras. Ela utiliza na produção, né, para transportar o petróleo, e basicamente eu acho que é poucas. O que eu tenho na memória é só a Petrobras que utiliza na produção. Mas assim, né, não deixa de ser importante, porque ter água nas empresas é algo essencial. Então o transporte dutoviário é muito importante por conta disso. Ah, sim. E para o Brasil, qual a importância? Então, ele é muito importante porque ele transporta grandes quantidades e por longas distâncias, além da segurança, confiabilidade, do baixo custo. Ele é muito importante. Certo. E o pessoal de casa está querendo saber alguns desses produtos que são carregados através desse meio de transporte. São o diesel, o petróleo, a gasolina, o álcool, o cerveja também, vinho e agora cereais. Eles inovaram e podem transportar também cereais e principalmente também água, que é o que a Letícia falou. Eu estava pensando aqui, enquanto você estava falando, seria possível e também viável, né, transportar gasolina através desse meio? Com certeza. O modal, né, ele vem com o intuito de revolucionar, de transportar
a gasolina e, como eu disse, a outros produtos também, produtos químicos. E seria, como eu disse, seria mais seguro porque evitaria acidentes, até poluição, acontecer alguma coisa, a poluição ambiental e acidentes nas estradas. Então, sim, seria muito viável e eficiente para chegar mais rápido para as pessoas. Ah, sim, muito obrigada, tá? Vamos continuar o podcast em Comodal Ferroviário. Os convidados são Vinícius Gabriel, Laura Mariana e Belém Cortez. Bom, pode falar um pouco sobre esse modal? Porque parece que poucas pessoas o conhecem. Olá, Maju. Olá a todos que estão nos ouvindo. Antes de explicar um pouco sobre esse tipo de transporte, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você já usou o trem ou metrô para se transportar? Sim, uso bastante. Então, você já usou o modal ferroviário? Porque o modal ferroviário é aquele transporte que é feito sobre os trilhos de ferro, que são as ferrovias. Temos como exemplo o trem, metrô e os trens urbanos. Uma das vantagens desse tipo de transporte é a alta capacidade de carga. Eu acho que a maioria de nós já usou o trem ou o metrô e as pessoas podem observar a quantidade de gente que pode entrar num só vagão. Principalmente na hora de pico, é a quantidade imensa de gente que entra. Em um só vagão entraria mais gente do que entra em um ônibus. Só que o trem e o metrô tem mais de um vagão. Então seria como muitos ônibus estivessem sendo transportados por uma só pessoa. Acontece o mesmo com os produtos. Outra das vantagens é o baixo custo. Aqui no estado de São Paulo, uma pessoa pode se transportar de uma cidade para outra, com um custo de R$ 4,40, porque ela faria interligação com trem e metrô. Se ela usasse ônibus, por exemplo, o custo iria ser maior. Se ela tivesse bilhete único, se ela não tivesse bilhete único, seria ainda mais caro. E outra das vantagens é a segurança. Eu acredito que a maioria de nós já viu na TV alguma vez, né, uma notícia sobre um ônibus que foi assaltado. Sim. Porque é muito fácil, uma pessoa pode entrar pedindo carona pela porta de trás e pode anunciar o assalto e levar os pertences dos passageiros. Já no trem, né, no modal ferroviário, isso não aconteceria com tanta facilidade. Então temos como vantagens, algumas das vantagens, baixo custo, a segurança e alta capacidade de carga. É de conhecimento de todos que existe pouco investimento nesse modal aqui no Brasil, né? E você acha que o Brasil, ele tem condições de investir condições econômicas, né? De investir nesse modal? O que você acha? Bom, Maju, eu acredito que sim, pois já em 2004 eles começaram com o projeto do TVA, que seria o trem de alta velocidade. Esse projeto seria trens que ligassem estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, Curitiba, além de Triângulo Mineiro e Campinas. Bom, só que em 2009 eles começaram a construção desses trens, só que por conta da crise e da falta de organização entre o Estado e o governo, acabou não sendo possível, então as obras foram paradas em 2012. Tanto que até hoje não saíram do papel esses projetos, mas eu acredito que com a organização e o direcionamento correto do dinheiro, poderia sim estar acontecendo essas obras. E por que hoje em dia o Brasil não tem esse tipo de investimento? Bom, é decorrente a um problema que já vem acontecendo há muito tempo, né? Que é um problema político. É onde, vou citar dois exemplos de modais, o rodoviário e o aeroviário, que são muito presentes no mercado. Então, sempre que entra um político com um plano de investimento nesse modal ferroviário, essas empresas fazem uma certa influência, uma certa pressão para que não ocorra. Porque o modal ferroviário ele tem umas certas vantagens comparado ao rodoviário e o aeroviário. Eu vou citar primeiramente a comparação com o rodoviário, que, por exemplo, é a segurança. Saiu essa semana uma notícia onde um caminhão com camisas esportivas sofreu um assalto e teve uma perca de produto de 24 mil camisetas. Então, o primeiro ponto já começa a segurança. São poucos relatos de roubos de cargas em trem, raramente acontece algo do tipo. E também tem a questão da carga, onde o modal ferroviário ele consegue, em um vagão somente do trem, ele consegue transportar coisas equivalentes a 20 a 40 caminhões. Então, já com esse primeiro modal, contra o primeiro modal rodoviário,
já tem essa grande diferenciação. Com o modal aviário, ele ganha pela questão do custo. Ele tem um custo muito menor do que o aviário. Eu posso pegar como exemplo, se tivesse uma linha construída Rio e São Paulo. Normalmente, é uma passagem de avião entre Rio e São Paulo, tem um tempo de 30 minutos a 40 minutos de viagem, só que tem um custo muito alto, não cabe em muitos bolsos de algumas pessoas da população. Já no modal ferroviário, ele teria um custo muito menor, muito mais acessível para as pessoas. Obviamente, com um tempo de viagem um pouco maior, de 1h30 a 2 horas. Então, visando esse tipo de problema, as empresas que são donas de modais rodoviários e aviários, eles fazem uma certa influência para que não ocorra, para que eles não percam essa preferência no mercado, esse poder que eles têm. Então acaba que todo político que entra com esse plano de investimento no modal ferroviário não investe e se mantém de uma forma defasada, onde a gente utiliza apenas 15% desse modal, somente assim, grande parte no sul, para transporte de grãos. Então, exatamente por isso. Certo. Muito obrigada, pessoal. Obrigada a você. Vamos agora conhecer o nosso quarto modal. E ele seria o rodoviário. Estamos aqui com Letícia Gomes, Sabrina Lopes e Isabelle Santos. Bom, esse é o modal que a gente mais conhece, né? Mas pode explicar pra gente um pouco mais o conceito dele? Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. Agradecemos o convite. E o modal rodoviário é um transporte feito por estradas, rodovias ou ruas pavimentadas ou não, com as intenções de deslocar materiais, pessoas ou animais de um determinado ponto a outro. Ele teve seus anos dourados na primeira metade do século XX e no mesmo período teve a intensificação da indústria automobilística. Essa toda a representatividade fez com que esse modal recebesse grande parte de investimento no setor. E por que será que a gente depende tanto desse modal? Bom, boa tarde pessoal, meu nome é Sabrina e a nossa malha rodoviária é responsável por transportar 75% de tudo que é produzido no nosso país, sendo o modal mais utilizado. Sem dúvidas, esse modal tem um peso enorme para a economia e abastecimento do país. Fato comprovado na greve dos caminhoneiros no ano de 2018, onde tivemos como consequência a falta de coisas básicas como combustíveis e comida, afetando negativamente o dia a dia da nossa população. E você acredita que tem vantagens nesse meio de transporte? Sim, esse modal tem vantagens como a flexibilidade de rotas e agilidade, não requer embalagens exigentes, a entrega do produto é feita diretamente ao ponto especificado, sendo na casa do consumidor ou empresas. E apesar dos custos com os pedágios e a gasolina, ele ainda é barato. Certo. E aqui de casa recebemos uma pergunta do Guilherme e ele perguntou o seguinte: o que fazem as empresas de transportes rodoviários? Além dele efetuar o armazenamento qualificado dos produtos, ele também garante segurança total no deslocamento, que é feito por veículos modernos que podem conter sistema de climatização de produtos que exigem um alto controle de temperatura. Boa aí, Guilherme. E curiosidades esse modal tem? Bom, temos uma. Não sei se todos devem saber, mas o Brasil é dono da 4ª maior malha rodoviária do mundo, tendo uma extensão de 1.720.700 quilômetros em todo o país. Ok, muito obrigada, meninas. Obrigada. Quinto e último modal que vamos conhecer hoje é ele, o aeroviário. Estamos aqui com Júlia Bastos e Karina Nascimento. Bom, eu sei que existe uma briga aí entre Brasil e Estados Unidos, o nosso Santos Dumont e os irmãos Wright. Mas para vocês, quem vocês acreditam que realmente o criou? Bem, boa tarde, Maju, boa tarde a todos. Os irmãos norte-americanos Orville e Wilbur Wright foram pioneiros da aviação mundial. Para alguns são considerados responsáveis pela primeira invenção do avião. Para outros, quem criou o avião foi o brasileiro Santos Dumont. E por muito tempo as pessoas acharam que era Santos Dumont, mas foi comprovado que foram os irmãos Wright que o inventaram. E com o avanço da tecnologia, qual seria a maior característica desse modal? Primeiro, não é apenas uma característica, tem muitas outras que não fazem consideração.
tem como característica importante a agilidade e ser até mais rápido que o transporte. Aí, no transporte marítimo, na entrega de mercadoria perecível, na segurança tem autocontrole de embarque e desembarque, assim como índice zero de acidentes, e na sua facilidade de traslados, as empresas aéreas conseguem cobrir áreas que muitas vezes não são alcançadas por outros modais. É verdade, né? E o fluxo aéreo, ele tem crescido bastante ultimamente. Por que disso? Primeiramente, boa tarde, meu nome é Karina. Então, Maju, podemos dizer que a globalização foi a grande responsável pelo aumento do fluxo aéreo. Após a Segunda Guerra Mundial, com mais investimentos em pesquisas e desenvolvimento de aeronaves. E com o mundo em constante evolução na tecnologia, ela vem evoluindo mais ainda, como já é possível ver drones transportando órgãos de um hospital para o outro. E também, eu não sei se você já viu, que a primeira empresa americana a transportar alimentos em drones foi o iFood. E você fala bem empolgada desse modal, né? Por que você acha que ele é o melhor? Então, na minha visão, ele é o melhor pois possibilita conexões rápidas, facilitando o deslocamento de pessoas e bens e permitindo o fluxo de agentes de negócios, como um empresário quer fechar algum negócio com outras empresas em outros estados. Se ele fosse de carro, ia durar dias, mas se ele for optar pelo modal aéreo, é questão de horas, então isso facilita muito. E também em atividades comerciais e o turismo. E essas atividades são essenciais para o desenvolvimento econômico e social do país. Certo. E eu tô vendo aqui, o Kevin, que está nos acompanhando de casa, perguntou se na pandemia, que os aeroportos ficaram fechados, né? Como que o fluxo aéreo se movimentou? Então, Kevin, eu vou te dar um exemplo que foi utilizado no nosso cotidiano, que foi a distribuição das vacinas, pois era o meio que garantia todos os estados que recebessem a medicação com segurança, velocidade e eficiência. E hoje o Brasil é um grande exemplo de vacinação no mundo todo. Muito obrigada, meninas. Então é isso, pessoal. A primeira edição do PodTech vai se encerrando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Agradeço a presença de todos, tanto pessoalmente aqui comigo, tanto pelo chat. E é isso, gente. Até a segunda edição. Tchau, tchau.